Bruna Torlai, sua pergunta, por favor. Maria Cláudia, em primeiro lugar, parabéns pela paciência, viu? Porque a gente está acompanhando a quantidade de infrações da campanha do Lula e a gente sabe que a inteligência artificial tem um papel fundamental, está redesenhando a guerra. E a gente já viu que tipo de guerra é a favorita da esquerda, é a guerrinha política, né? Então, evidentemente, que eles já estão aí fazendo uso, e claro, sempre ilícito, né? Porque tem que ser um negócio meio criminoso, senão parece que não tem graça para eles. Mas uma outra coisa que a gente sabe, além da ação coordenada, que você destacou aqui, algo muito comum como tática eleitoral na guerra política da esquerda é a tática da desumanização. A gente viu isso, a desumanização orquestrada, a gente viu em 2018, a gente viu em 2022, a gente está vendo agora. Eu queria que você detalhasse um pouco mais para o público o conteúdo desses posts impulsionados, os falsos, você apontou, mas estou falando desse aí que vocês pegaram agora, que envolve muito dinheiro, perfis falsos, CPFs frios. É contra o Flávio, contra o Tarcísio, até contra o Jorginho Melo, mas qual é o conteúdo desses posts? Você enquadra em crítica legítima de coisas assim que o eleitorado sabe que esses políticos fizeram e que geram, né, a rejeição, ampliação da rejeição, ou é difamação? Porque a gente sabe que eleição que vai ter segundo turno é campeão de rejeição. E a maior rejeição é a do Lula. E a gente sabe que o grande trabalho da esquerda é tentar ao máximo ampliar a rejeição dos adversários, né? E eu queria entender se... Aqui, pra gente é muito fácil ampliar a rejeição do Lula, é só falar a verdade. É só mostrar o que ele faz aí no governo, que a rejeição vai aumentando. Mas no caso da direita, e no caso ainda mais do Flávio Bolsonaro, que nunca foi presidente, fica mais difícil. Eu queria que você falasse do conteúdo. É difamação? É mentira? Ou são críticas? Assim, qual é o conteúdo desses posts que estão envolvendo tanto dinheiro? Olha, como é um volume gigantesco de conteúdo e a gente se concentrou nos perfis e nos impulsionamentos, eu, em linhas gerais, poderia dizer que são conteúdos agressivos, né? Então, conteúdo sempre é aquele clássico, né? Bomba, urgente, e aí imputação de crimes, isso é bastante comum, a imputação falsa de crimes ao pré-candidato Flávio Bolsonaro, imputação inverídica, sem lastro idôneo, acusação de participar desse ou daquele evento criminoso. Então, em tese, seriam conteúdos que a gente poderia enquadrar como caluniosos e injuriosos, né? Sempre dissociados de base fática idônea. Até porque esse conteúdo, infelizmente, né, e a gente vive num mundo de engajamento, o conteúdo neutro, o conteúdo técnico, ele não engaja tanto. Então, quando a turma se dispõe a gastar um expressivo volume, né, 3, 10, 20 milhões de reais para explodir um conteúdo, é aquele conteúdo chamativo, excessivo, desbordante, claramente calunioso e difamatório. A gente tinha também, é bom dizer também, um residual de gasto com promoção do governo, promoção do atual governo Lula. É a minoria. E aí é um impulsionamento regular. Né, eu posso impulsionar conteúdo positivo. Então, em tese, essas páginas poderiam contratar esse impulsionamento. A gente traz isso na petição apenas para mostrar que existe um direcionamento ideológico nesta organização criminosa digital que estamos a denunciar. Me parece que isso é mais uma evidência, ou pelo menos um indício forte de que da onde vêm os ataques, né, Ari? Tá me parecendo, assim, pela experiência um pouco, tá me parecendo que agora eu acho que eles ultrapassaram barreira, acho que eles passam, como diria, atravessaram o Rubicão, porque deixou de ser alguma coisa que teria alguma justificativa técnica e entraram efetivamente no crime, porque a colocação que está sendo feita é literalmente criminosa, ou seja, é alguma coisa semelhante àquele golpe que é dado de dentro dos presídios. Dentro do presídio, o presidiário tem um celular falsificado e ele é pago para impulsionar determinados pedidos de dinheiro para A, B e C. Ninguém rastreia, ninguém pega, mas aquela estrutura está montada e está sendo feita. Porque essa estrutura, ela, segundo os criminosos, ela não consegue pegar. Nunca ninguém soube exatamente qual é o presidiário que mandou aquela mensagem para tirar R$100 da vovó. Isso é muito difícil, realmente. Esse questionamento então, do Ari é importantíssimo. Esse tipo técnico está me parecendo exatamente isso. Mas onde isso coloca dentro da questão política? A sensação de impunidade das pessoas que estão fazendo isso fizeram com que ela atravessasse o Rubicão e entrasse efetivamente para a senda do crime mesmo, né? Não é um crime como esse, tu diz, vou impulsionar com essa verba, com isso. Não, é crime mesmo, com recursos de origem completamente irregulares. Claro. Ou seja, a campanha está
dentro de uma situação completamente criminosa e irregular. A turma vai se aperfeiçoando, porque a gente precisa fazer justiça aqui também, Cláudio. A internet é um terreno complexo, né? É difícil de se mapear, é difícil de puxar o fio, digamos assim. Mas a gente precisa ser justo também. As plataformas têm feito, Cláudio, eu preciso registrar aqui, elas têm feito o trabalho delas, elas têm tentado, internamente, nessa função de automoderação e autorregulação, elas têm diversos mecanismos e elas derrubam. Então, por exemplo, elas facilmente detectam um robô. Facilmente. A natureza inorgânica daquele movimento, e elas derrubam. Então, aquilo que se fazia que, vamos botar um robô, aí ele faz 1000 curtidas, 1000 compartilhamentos, e aí aquela postagem, em razão desse engajamento fake, ela ganha relevância dentro da plataforma, isso hoje já não acontece mais. Muito pouco. Porque as próprias plataformas têm mecanismos de reconhecer o que é orgânico e o que não é orgânico. Então, isso demandou essa nova geração de ilícito. Quer dizer, o que você tá dizendo, prestem bem atenção. Pessoal que está nos assistindo, eu peço o like de vocês, tá? Compartilhem essa live, porque a gente está diante de uma situação muito, vamos dizer assim, eu diria sui generis, porque esses crimes, como ressaltou o Ari, são muito difíceis de serem investigados. Porque, claro, se o sujeito se ele cria uma conta com CPF falso, faz isso de fora para dentro, ou seja, em outro país, e depois apaga isso. Quer dizer, a Meta pode até identificar o CPF que foi usado, identificar a conta que foi usada, mas assim, para você conseguir chegar no autor desse crime é quase impossível. Eu diria que vai ter que realmente chamar a ajuda dos universitários lá do FBI e da CIA. Isso nos coloca diante de uma situação que é a seguinte: essa quadrilha digital que vocês estão denunciando, ela criou um sistema que ela burla as restrições das próprias plataformas. Quer dizer, até mesmo essa nova regulação que está em vigor desde ontem, que impõe às plataformas essa autocensura, vamos dizer assim, né? Essa automoderação, né? De identificar o conteúdo ilícito, impulsionado por robô, etc. e tal, ela já não consegue fazer isso. Porque para ela identificar também esse conteúdo ilícito é quase impossível. Especialmente porque você tem uma rede com centenas de milhões de pessoas, você cria um perfil, impulsiona durante 3 dias e apaga. Quando ela vai entender, ela já foi e não dá mais para ir atrás daquilo. E tem mais uma coisa, Cláudia. É um sistema perfeito, é um crime perfeito. A turma é boa, eles sabiam o que estavam fazendo. Isso também está na petição que nós dirigimos ao Tribunal Superior Eleitoral. O texto de apoio das publicações, que é aquela legendinha, né, o texto que fica embaixo da postagem, ele é neutro. Então, você não consegue identificar da leitura do texto de apoio que aquilo é um conteúdo político. Ou um conteúdo crítico. E aí só quando você clica no conteúdo é que você se dá conta. Quando abre. Exatamente. No card, dentro do card é que tem a mensagem política. Isso quer dizer que o algoritmo, quando ele lê o que foi escrito, como, vamos dizer assim, como legenda da publicação, é uma frase que ela não dá a entender que é um conteúdo político. Ou seja, é tudo feito para burlar os sistemas de controle. Isso só pode ser feito, Eli, devolvo para você, para mais uma rodada, por quem conhece. Eu diria que de quem conhece por dentro a própria capacidade da plataforma de reconhecer esse conteúdo e de identificar o autor da postagem. Aqui, ó. Então a gente me remete imediatamente a Twitter Files, né? Tanto o Twitter Files Estados Unidos quanto o Twitter Files Brasil, que a gente viu que tinha uma insistência, inclusive do TSE, de caçar as pessoas que faziam hashtags críticas a ministros. Eu pergunto para Maria Cláudia agora, se tem o outro lado, além de criar conteúdo falso para atacar a campanha, se está tendo denúncia em massa, que a gente viu também que o Flávio viralizou no vídeo lá, e até embarcando numa campanha que era orgânica, o pessoal indo no supermercado mostrando o preço das coisas. Eu já vi contas caindo e conteúdo sendo censurado por um zelo excessivo das plataformas, até você dizer que elas estão trabalhando bem, que é essa questão do mass flagging, né, como dizem, a denúncia em massa. Isso está acontecendo também, porque a pressão vai vir de todo lado, né? Isso é outra forma de derrubar um conteúdo, né? É quando os próprios usuários da rede denunciam de forma coordenada determinado conteúdo que é um conteúdo ilícito e fazem isso para derrubar a conta ou derrubar a postagem e, inclusive, com a possibilidade de uso de robô. Não, a gente ainda não detectou esse movimento. A gente sabe que isso acontece, mas, por enquanto, a gente ainda não teve nenhum acionamento por esse motivo. Agora, é problemático. Essa questão da regulação das redes sociais é um tema absolutamente complexo, difícil.
E preocupa quando as plataformas, por conta de um dever geral de cuidado, ou de um receio de multas excessivas, ou de punições direcionadas por parte de alguma autoridade do executivo, preocupa quando elas começam a se automoderar além da conta, né? E acabam excluindo conteúdos que eram absolutamente lícitos e que deveriam circular normalmente. Eu fico me perguntando, Cláudio, enquanto eu estava vindo para cá, 2 ou 3 jornalistas me pediram uma petição inicial de mais uma representação que a gente entrou contra o deputado André Janones, que falou, acho que ontem ou anteontem, né, que tem que exterminar a direita. O bolsonarismo, etc. Eu fico me perguntando como é que o Janones se enquadra ao decreto do Lula, né, que prega o amor na rede, e eu nem sei quantas, eu já perdi as contas do volume de representações que a gente já que o Janones tem uma carteirinha que tá lá, é 0013, ele tem licença para mentir, para difamar, nada acontece com o Janones. E nós temos que representar. Sim. Né? Eu tô curiosa para ver a defesa. E também não preciso ir muito longe, né? Teve um episódio muito recente que nos incomodou muito na campanha, que foi quando o presidente da República e o Flávio, isso foi ruim, porque o Flávio estava em Minas e estava exatamente no lugar onde o presidente foi esfaqueado. Juiz de Fora. No contexto ali de Tiradentes, e ele falando que é traidor e que traidor tem que enforcar. E a gente fez, a meta cogitou derrubar a fala do presidente da República. E não derrubou? Não derrubou. Ele falou ontem de novo. Ele repetiu? Ele repetiu. A gente acabou de passar o vídeo. Enforcar os traidores. Ele voltou. Tem muito traidor, enforcar os traidores, etc. E você sabe o que é? Eu vou até passar por isso, então. É importante a gente ver. Porque depois, em contato com a Meta, e até a equipe de segurança do senador teve que fazer isso, sim, a gente identificou o aumento de 30% do discurso violento. Olha só. Contra o pré-candidato em rede depois daquela fala. Isso tem tudo a ver, Bruna, com o que você está falando da desumanização. Imagina, quer dizer, é o apito do cachorro. Se o Lula diz que tem que enforcar traidor e diz que o Flávio é traidor, quer dizer, olha o impacto real aqui, aumento de 30%, né, nas postagens e publicações violentas contra o Flávio Bolsonaro, Bruna. E funciona, porque na verdade, quando você faz essa tática de desumanização, ela é uma reação em cadeia. Porque quando você conseguiu alcançar uma pessoa, essa pessoa se torna um difusor também dessa rejeição, né, de ficar falando que o cara é um monstro, o cara é um demônio, no seu círculo, e você vai indo assim. Né? Então é evidente que essa tática antigamente era usada de forma analógica. É óbvio que a esquerda ia aproveitar a internet justamente para pôr em prática a sua tática mais comum. Eu tenho mais uma pergunta para Maria Cláudia, que diz respeito ao retorno do TSE quanto à velocidade da investigação. A gente sabe que tudo que diz respeito à internet tem que ser rápido, né? A Meta, a partir do momento que você pede a suspensão do seu perfil, você tem 30 dias, eles mantêm 30 dias, se em 30 dias você não pede para ele ser reativado, aí sim eles apagam. Então tem essa margem de 30 dias. Eu queria saber de que forma que o TSE respondeu a essas solicitações e quais foram as características, quais foram as solicitações que vocês fizeram, se compreende justamente essa problemática de ter que ser rápido, porque se trata de internet. Tipo, se você não tem 30 dias, você não pede, para quem são esses perfis, você não chega na pessoa. Como é que o TSE está preparado para responder essa necessidade de agir velozmente quando se trata de coisas desse tipo de perfil falso, assim, que a pessoa paga, em 30 dias vai sumir, vai desaparecer, você não alcança mais a pessoa? Aproveito e pego uma carona aqui na pergunta, justamente assim, quer dizer, se não identificar de onde vem quem financiou, não há punição para a campanha do Lula, por exemplo? Olha, esse é um debate. Vou começar pelo fim. Tá. Isso é um negócio muito interessante, esse debate, Cláudio, que o TSE nunca travou. Por quê? Porque existe uma teoria do direito eleitoral, que é a teoria do abuso de poder. E o que é isso? O que diz isso? Ele diz o seguinte, que quando há o abuso do poder político ou o abuso do poder econômico, a chapa beneficiária, independentemente de ter participado ou não do ilícito, ela é cassada. Por quê? Porque entende-se que as figuras típicas do abuso de poder político e econômico, eles protegem um específico bem jurídico, qual seja a normalidade e legitimidade das eleições. E se a normalidade e legitimidade das eleições foi comprometida, você precisa repetir. Você precisa repetir o pleito. Então você caça a chapa, independentemente da participação ou não do ilícito. Quem participou do ilícito, além de perder o mandato, se tiver, fica inelegível. Uhum. Mas não necessariamente isso acontece. Então vou dar um exemplo clássico para vocês. Quando o sujeito já está reeleito e quer fazer o sucessor. Aí ele abusa da máquina em prol do sucessor. Cai o sucessor e o sujeito que já estava reeleito e que, portanto, não estava disputando, perde o mandato e fica inelegível. Uhum. E o sucessor, que não participou, mas que se beneficiou do ilícito,
ele perde o mandato e não fica inelegível. A inelegibilidade é uma sanção pessoal, mas a cassação seria consequência do comprometimento do processo eleitoral. Essa sempre foi a teoria em vigor do Tribunal Superior Eleitoral, mas o TSE nunca se deparou com a situação do abuso de poder em rede. Que talvez seria essa situação agora, que é um abuso de poder, inclusive econômico. A gente tem o uso indevido dos meios de comunicação, mas a gente tem também um abuso de poder econômico. Sim. É muita grana. É muita grana. E moeda estrangeira, que não pode participar. Moeda estrangeira não entra no jogo eleitoral, né? A gente não sabe se tem participação de pessoas de fora do Brasil. Sim. Por que dólar? Né? Por que o peso colombiano? Então, esse é um tema novo, que o Tribunal Superior Eleitoral eventualmente deverá enfrentar em algum momento. Quando há o abuso em rede, o abuso da militância, se eu comprovar o benefício da chapa, mas eu não comprovar a participação, mas ainda assim eu entender que o pleito em alguma medida foi comprometido, o que eu faço? Pois é. O que eu faço com isso? Essa é uma pergunta que o Tribunal Superior Eleitoral nunca respondeu, ele nunca esteve. Por isso que eu disse que era um caso verdadeiramente inédito. Desafiador e sofiscado, Cláudio. Sim. É sofiscado. Sim. Porque aquilo, as pessoas pagaram por dentro. Então nós vamos ter que fazer um follow the money. Claro. Mas a pergunta é onde é que eu vou chegar? Tem um exemplo nisso, que é uma pessoa interessada em não eleger, em comprometer um candidato. Eu vou usar um termo antigo. Faz um pacote de santinhos dele e numa véspera de eleição, quando não é permitida para distribuição, vai e passa a distribuir santinhos daquele candidato e depois é apresentada uma denúncia como propaganda ilícita, abuso de poder econômico, para caçar o candidato que não tomou parte nessa distribuição. Esse caso eu já assisti. Tem isso também. Eu já assisti esse tipo de caso. E o TSE, eu não sou especialista, mas eu já assisti por participar, por estar junto, algumas coisas desse tipo. É uma das questões que coloca. Neste caso que tu estás apresentando, a situação já é completamente diferente, porque está evidente o domínio do fato. Ou seja, é evidente que a campanha sabe disto, que senão a campanha já teria tido, a campanha do Lula já teria tido a atuação contrária. Se a própria campanha do candidato, vendo um ilícito que pode lhe prejudicar, não atuar contra. Essa foi uma... Ela deveria entrar imediatamente dizendo o seguinte, olha, nós também somos contra, também queremos investigar esse caso que vocês estão denunciando, porque não queremos ser prejudicados por ele. Pode ser que isso aconteça. Né? É o mínimo. Numa situação anterior, eu até discuti isso com um colega seu sobre esse assunto. Mas não fizeram isso? Não fez, então. Última questão sobre essa história, porque você disse que foram identificados muitos celulares sendo utilizados, celulares com DDD do Paraná. Muitos celulares 041. Muitos. E vocês chegaram a alguma conclusão prévia? Vocês conseguiram chegar a algum não conseguimos dono avançar, titular? Porque a partir daí a gente precisa de quebrar sigilo. Entendi. Né? A gente precisa de quebrar sigilo para entender. O Paraná... Então eu vou dar uma dica. A maioria dos golpes como este, que eu estava mostrando para ele, que eu recebi... Sim, golpe de presidiário. Vem do 41. Por quê? Eu não pergunto, a polícia deve saber. Mas há uma coincidência. A maioria diz, aquele golpe, ligou fulano de tal para bisavó. É 041. É 041. Eu não sei o que tem. Parece que tem, segundo uma vez, um delegado mesmo, parece que tem dentro de um determinado presídio no Paraná, tem essa facilidade. Agora, o que chama atenção muito nesse caso é o valor. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Ninguém gasta milhões numa campanha... anonimamente, né? Sem que a menos que seja seja um apoiador, né? Milionário, com muito dinheiro, né? Sabe aquele grupo que tem muito dinheiro? O dinheiro é uma fonte infinita de dinheiro, porque o dinheiro é ilícito, né? Que não presta conta com nada, que gosta de bonezinho. Tem uma turma aí. A gente tem que ficar atento. A gente vai colocar todo o nosso esforço no desdobramento disso, esperando que o TSE realmente demande a Polícia Federal e a própria Procuradoria Eleitoral para que isso seja investigado. Me parece que isso tem que ser investigado para além também do âmbito eleitoral. Vocês pretendem provocar a justiça comum? Vamos ver o que vem, né? Tá. À medida do que a gente for descobrindo, eu acho que eventualmente o próprio TSE deve oficiar as autoridades. Mas olha só, coloca, porque acabou que eu ia passar e esqueci. O Lula ontem voltou a chamar o Flávio de traidor, lembrar que antigamente se enforcava traidores, olha só que beleza, né? Uma instigação aí à violência. E disse que desafiou o Rubio e tal, aquelas pataquadas do Lula. Solta aí o vídeo, por gentileza. Outro dia eu disse, nesse país antigamente traidor era enforcado. Porque trair a pátria é uma coisa muito grave. E hoje nós temos nós temos vários traidores que vão aos Estados Unidos pedir para os Estados Unidos impor punição ao Brasil.
E eu quero dizer para vocês, eu acho isso tão engraçado que eles podem até montar um comitê para apoiar o nosso adversário aqui. Podem até montar um comitê. Porque não há neste país, a não ser vocês, que decida que país a gente quer para os próximos anos nesse país. Não há possibilidade. Não há possibilidade. E quero assumir um compromisso com você. Não há possibilidade da gente permitir que a democracia sofra mais de um arranhão como sofreu no golpe contra Dilma Rousseff em 2016. O lema é esse. Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte um comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país. Muito bem, a gente vai receber já a Maria Cláudia Bucanieri, que é a coordenadora jurídica da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, que ontem trouxe uma bomba. A gente, inclusive, subiu no site. Coloca na nossa manchete aqui no telão, por gentileza, produção, a manchete aqui, o PL denunciando, né, uma quadrilha digital contra candidatos de direita. E a Bucanieri deu uma coletiva ao lado de Rogério Marinho, dizendo que, olha, nunca vi algo parecido, tá? Então tem uma série de acusações importantíssimas que foram feitas, está aí a reportagem, quem quiser saber todos os detalhes pode acessar o site, mas enfim, aqui a gente vai buscar sempre a fonte primária, né? Eu já estou com ela aqui do meu lado. Maria Cláudia, obrigado pela presença, tá? Pode chegar um pouquinho mais para a mesa aqui, ó. Pronto, excelente. Bem-vinda, tá? A sua câmera é aquela lá, então assim... Explica para a nossa audiência o que é que vocês descobriram efetivamente. E me parece que a gente está diante de uma evolução do gabinete do ódio, né? Dessa coisa que a gente está muito acostumado, né? Para quem não sabe, desde 2010 o PT gosta de usar a rede social, ainda na época do Facebook, que voltou, né? O Orkut, né? Bom, enfim, o PT sempre se antecipou, ele tem essa tecnologia, ele sempre se antecipou. E a gente já viu, eu que já cobri mais de uma dezena de eleições presidenciais e dezenas de outras, eu já vi o PT sempre na vanguarda. Eu não sei se ele está nessa vanguarda. É preciso que o TSE investigue, mas há indícios, né? Porque quando a gente olha os alvos dessa campanha de fake news, a gente percebe que da esquerda é que vem esses ataques, certamente. Agora, quem está por trás, se tem o CPF ou o CNPJ de um partido, isso a gente precisa descobrir. Explica para a nossa audiência do que se trata, o que vocês descobriram efetivamente e qual foi o pedido de vocês para o TSE. Bom dia, Cláudio. É uma alegria poder estar aqui para explicar para todo mundo exatamente o que aconteceu, o que a gente detectou. Essas ações jurídicas, essas iniciativas, elas são às vezes muito áridas, né? As pessoas não compreendem bem o que é que está acontecendo. Mas esse caso é um caso que nos assustou muito, Cláudio. A gente tem na campanha uma equipe de especialistas só em redes sociais e acompanhamento e monitoramento. E é uma turma que entende muito desse ecossistema digital. E eles também ficaram muito assustados com aquilo que estávamos todos juntos descortinando, né? Isso começou em entre fevereiro e março, Cláudio. A gente acompanhando os impulsionamentos, né? Porque nós sabemos que pela legislação eleitoral só é permitido impulsionar conteúdo positivo. Então eu só posso amplificar o alcance de conteúdos elogiosos. E eu preciso lhe dizer, Cláudio, que o PL, inclusive, foi contra isso. Então, quando o TSE foi editar as resoluções para essas eleições, o PL apresentou uma sugestão dizendo, olha, a gente entende que as notícias ruins, também elas são tão importantes quanto as boas. Né? O eleitor, não existe um ranqueamento, o eleitor precisa conhecer mais o autoelogio do que a crítica ao adversário, não existe informação mais importante. Tudo é importante na hora de definição do voto. Porque a gente fala da liberdade que a gente defende do debate público. Né? Exatamente. E com base nessa premissa, eu, na época que era juíza do tribunal, eu fui juíza do Tribunal Superior Eleitoral entre 21 e 23, eu cheguei a propor a inconstitucionalidade desse dispositivo. Perfeito. Que proíbe o impulsionamento negativo. Dizer, olha, não existe informação mais importante, tudo é importante. O debate tem que ser livre. Tão importante quanto saber a qualidade de um candidato é saber os defeitos do outro. Claro. Porque no limite você faz uma escolha. E o PT foi contra. Ele foi ao Tribunal Superior Eleitoral dizer, olha, não é possível impulsionar conteúdo negativo e tal. E, de repente, a gente tem muitas ações contra impulsionamentos negativos contratados pelo PT. Multas, acho que alcançam perto de 1 milhão. Nós já entramos. E isso... você não está nem falando ainda da quadrilha digital. Não, ainda nem entrei. Nem entrou. A gente está falando desse preâmbulo, assim, desses últimos meses de pré-campanha. Quantas ações que vocês já impetraram lá no TSE? Cláudia, a gente tem quase 90 ações.
É muita coisa. E também estamos sofrendo, acho que por volta de 70 ações. Então existe um acervo grande de processos tramitando no TSE, movidos de março para cá, abril para cá. E desde então, da edição das resoluções, que o PL defendia a liberdade desse impulsionamento, o PT foi contra, e ao fim e ao cabo, o TSE manteve aquilo que já está na lei e aquilo que já era praxis nas outras eleições. Então não é possível contratar conteúdo e impulsionar conteúdo negativo. A gente percebe que o PT impulsionou bastante coisa por dentro, pelo partido, nós representamos, isso geram multas como consequência, mas ao menos é algo que a gente consegue responsabilizar a pessoa pelo ilícito, digamos assim. Tem o CPF, tem o CNPJ. Agora, com base nisso, a gente estava monitorando a página de anúncios do Meta, para saber quem é que estava contratando impulsionamento, para saber que tipo de impulsionamento era esse. Se era um impulsionamento lícito ou um impulsionamento ilícito, porque de conteúdo negativo. E, de repente, a nossa equipe de monitoramento, a gente fazendo as reuniões semanais, falou, olha, a gente tem percebido situações um pouco estranhas. Por quê? Porque páginas muito pequenas, recém-criadas, com pouquíssimo conteúdo publicado, então páginas com 3 posts, 4 posts, então páginas, digamos assim, irrelevantes nesse ecossistema digital, estavam fazendo contratações de valor muito incompatível com o tamanho que elas tinham. Então, contratações de 100 mil, 200 mil, e aqui, Cláudia, a gente precisa dizer que a internet ela tem essa qualidade de verdadeiramente democratizar as coisas. Então, 200 mil em impulsionamento é muita coisa, isso alcança muita gente. E não era só uma. Eram várias. E com um padrão muito próximo. Muito parecido. E isso levantou uma suspeita. E desde março que a gente está cavucando para entender o que está acontecendo. Foi um serviço manual, então fica aqui o meu agradecimento, Cláudio. Ninguém faz nada sozinho nessa vida. A equipe. A todo o time de monitoramento digital que nos presta esse apoio, ao time do jurídico, porque foi na munheca verdadeiramente. E aí nós chegamos numa situação muito heterodoxa. Primeiro nós paramos numa empresa do Paraná. Depois a gente detectou que muitos celulares, porque para abrir contas e fazer impulsionamentos a gente precisa de celulares. Muitos celulares com DDD 041. Contas irrelevantes na perspectiva do ecossistema digital. Muitas. Então, a nossa estimativa é que a gente esteja falando de 20 mil perfis. Isso é um negócio imenso. Que geram 2, 3 conteúdos. Perfis criados em identidades camufladas, identidades falsas, CPFs frios. E essas contas vão até a biblioteca de anúncio do Meta, contratam um impulsionamento de 100, 200 mil, então um impulsionamento relevante, pagam. E aí vem, Cláudio, como é que essas pessoas estão pagando? Porque são perfis sem rosto, são CPFs falsos. A gente já chegou à informação de que há venezuelanos envolvidos, beneficiários do Bolsa Família, possivelmente são CPFs falsos, o uso de CPF de terceiros, possivelmente a revelia dessas pessoas, ou não, isso a investigação vai nos revelar. E depois da contratação desse impulsionamento, esse impulsionamento ele fica ativo na página de anúncios do Meta, a conta some. E aí você não consegue mais entrar na conta, inclusive para puxar quem eram as pessoas por trás daquela conta. E aí logo em seguida, criam-se novas contas, em novos CPFs, com novas formas de pagamento, e impulsiona-se conteúdos novamente e apagam-se essas contas num ciclo. E essas contas são criadas em períodos muito próximos, então em 2, 3 dias, um volume imenso de contas. A contratação num período muito próximo, em 1 dia, 2 dias, aquele volume de impulsionamento, e depois o desaparecimento. Então, a gente percebe que é uma operação complexa, Sim. Na perspectiva da logística. Porque eu preciso pagar o Meta. Então, eu preciso criar contas bancárias ou cartões de crédito. Digitais, internacionais. Eu preciso criar meios de pagamento oficiais para remunerar a plataforma. Em nome de perfis fantasmas criados no contexto de CPFs roubados ou fraudulentos. A gente está falando de vários crimes. A grande diferença, me parece, em relação ao velho gabinete do ódio, né, ou dos MAVs, né, aqueles militantes virtuais que a gente teve, que foi a primeira onda da internet, que agora a gente está falando de... A gente não está falando de robô, a gente não está falando de impulsionamento artificial, a gente está falando de impulsionamento real, a gente está falando de CPFs reais que são roubados, são usados, CPF de terceiros. Você citou aqui venezuelanos, beneficiários do Bolsa Família, que naturalmente são pessoas que não têm conhecimento do que está acontecendo e nem imaginam, né, que o seu CPF... Não tem nenhuma capacidade econômica para fazer um impulsionamento de 200 mil reais. Mas quem está fazendo está tendo acesso a esses CPFs, está tendo acesso ao cadastro dessas pessoas, está tendo condição de criar
contas bancárias. A gente está falando de quantos crimes aqui? A gente está falando de lavagem de dinheiro, a gente está falando de falsidade ideológica. De quantos crimes a gente está falando? A gente está falando aqui de crimes que não são propriamente crimes eleitorais, são antecedentes. Eles transcendem a natureza. É por isso que a gente, a expressão que cunhamos lá no núcleo da campanha que está enfrentando isso é de uma organização criminosa digital. É algo verdadeiramente grave, com o uso de moeda estrangeira. Então a gente tem estelionato, tem organização criminosa, falsidade ideológica, falsidade documental, evasão de divisas, é preciso apurar isso. Pesos colombianos, por que pesos colombianos, Cláudio? Por que Colômbia? Será que tem alguma interferência de alguma organização criminosa da Colômbia? O que está acontecendo? Então, é verdadeiramente uma coisa imensa. O que nós conseguimos já apurar, e aqui foi um trabalho manual mesmo, e por isso que chegou um momento que é preciso pedir o apoio do Poder Judiciário. Sim. E é preciso confessar a você que o jornal O Globo, ele deu há uns 10, 15 dias atrás uma pontinha desse ilícito. Eles pegaram isso também, pegaram algo por volta de R$800 mil, e aí a gente teve que precipitar o ajuizamento da nossa ação, porque senão o pouco de elementos que a gente poderia conseguir rastrear iria sumir. Bom, mas me parece que a Meta tem tudo isso arquivado, né? Porque quem cria, por mais que a pessoa delete ali a conta, os dados dessa conta permanecem nos arquivos internos deles lá. Se vocês chegaram a fazer algum pedido à Meta para ter acesso a esses CPFs, a essas identidades, ou não? Tem que ser via judicial? Não, esses dados a gente precisa, a plataforma só é obrigada a fornecer depois de uma ordem judicial. Claro, vocês não são xandão. Então aí a gente precisa também pedir para as empresas de telefonia, porque há telefones, muitos números de telefone, a gente precisa saber. Serão camadas, sabe, Cláudio? A gente você falou uma estimativa de 20 mil perfis falsos. Qual é a estimativa de recursos já usados para esse impulsionamento? Então, o senador Rogério Marinho até disse isso na coletiva. A gente trabalha com uma hipótese de R$20 milhões. 20 milhões de reais? É muito dinheiro. E quantas postagens? Eu agora não saberia te dizer exatamente o número de postagens. O alcance dessas postagens que nós já apuramos, mas eu trabalho com a hipótese que nós não pegamos todo o universo de perfis. Sim. Eram 250 milhões de brasileiros atingidos por esses impulsionamentos irregulares, e os conteúdos, 90% deles ataques. 250 milhões de pessoas, né? De brasileiros. Aí ultrapassa um pouco a população, a gente tem, na verdade... views replicados. Replicados, enfim. Né? Então, assim, deixa... Fala. Está colocando o valor de 20 milhões agora, estimado para menos, ou seja, levando isso para os próximos meses de campanha, se nada for feito, nós estamos falando em uma movimentação de um dinheiro que é caixa 2 de no mínimo 200, 300 milhões. Se projetando para o final. Tudo continua a gente tem 2 meses agora de campanha. Pode ser qualquer coisa, podem fazer mais ou menos ali. Acho que não dá para ter. Mas isso aí é um dinheiro que se entra pela campanha, caixa 2. Ari, 20 milhões... É um gasto ilícito, então jamais poderia ser pela campanha, né? Não tem, veja, a gente está falando de 20 milhões de reais. Convertido. Mas houve o uso de dólar? Sim, dólar, e o pesos colombianos. Então, um abraço para o Gustavo Petro. A gente está falando de 20 milhões de reais já utilizados, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Isso não entrou em nenhuma campanha, nem vai entrar. É bom que se deixe claro, porque a gente não está falando, não há uma identificação de que campanha fez isso. Então, assim, para que fique claro, é isso que o TSE precisa investigar, precisa acionar a Polícia Federal, o Ministério Público, porque a gente precisa entender que, claro, a gente está falando de uma atividade coordenada, a gente está falando de uma guerrilha virtual financiada, você citou vários crimes aqui, organizados de forma criminosa, cometendo diversos crimes antecedentes, como estelionato, evasão de divisas, eu diria até lavagem de dinheiro também, falsidade ideológica, para o cometimento do crime eleitoral. Eli Vieira, você já viu isso em alguma campanha nos Estados Unidos, alguma campanha em algum outro país, você que monitora isso, acompanha esse negócio, na Europa, no Brexit, sei lá. Fala aí pra gente, você já viu algo parecido ou é uma novidade? Olha, eu vi algo parecido quando... Sim, vou falar com a Maria Cláudia também. Então, Cláudio, para te responder, eu vi algo parecido, mas eram alegações para tentar derrubar o Trump, né, da Cambridge Analytica, que teria usado dados lá do Facebook para sugerir voto em Trump lá em 2016, mas se provou que a participação disso na escolha do eleitor americano foi muito pequena, ou seja, caiu por terra a narrativa, a velha narrativa que a gente está ouvindo desde então, né, desespero da esquerda por perder várias eleições, que é o motivo pelo qual as pessoas não votam na esquerda, é a fake news, é a desinformação, enfim, né, porque essas pessoas rejeitam as propostas da esquerda. Mas, Maria Cláudia, eu queria saber de você,
que eu vi essa matéria do Globo que você mencionou, eu olhei as páginas do Facebook, né? Parecia até uma coisa meio desesperada, para ser sincero, porque era assim, páginas pequenas, parecia que em funcionamento ou ser pequeno não significa nada, né? Mas a gente viu no caso do tráfico, né, no caso do Choquei, por exemplo, a Deolane, que tem influenciadores grandes com genuína fama nas redes brasileiras que fazem trabalhos escusos por dinheiro. Então, se vocês já soubessem de alguma assim, com certeza vocês já teriam denunciado, mas quero saber de você se tem um fio da meada para ser puxado que poderia levar a coisas assim. A gente sabe que tem campanha aí de Janones, Pedro Rousseff é outro propagador de fake news que emergiu aí, né, o sobrinho neto da Dilma. Não estou pedindo que você acusar eles de nada, mas se dá para puxar um fio aí para chegar aos grandes. Cláudio, eu agradeço a pergunta. Esse é um negócio interessante. Essa é a primeira campanha da direita que eu estou fazendo. Eu realmente nunca tinha entrado verdadeiramente nesse ecossistema da política de direita. E uma coisa que eu percebi, Cláudio, até comentei isso com alguns colegas e com alguns juízes eleitorais, é que a forma de comunicação da direita verdadeiramente é muito diferente da esquerda. Muito. E analisando os clusters de esquerda, a gente percebe uma diferença muito grande. Qual é? A direita tem grandes estrelas. Então, as grandes personalidades digitais, elas são de direita. Então, você tem o próprio Flávio, hoje mesmo na reunião de campanha... A maior delas está presa, inclusive, incomunicável. Cláudio, a página do presidente Bolsonaro, desativada, ela não pode movimentar, ela não posta nada. Não posta nada. Ela tem um volume de visualizações e acesso, é uma das páginas mais visitadas da nossa internet, uma página que não posta nada há quase um ano. É uma loucura. Ele verdadeiramente tem um acervo, e aquilo é um patrimônio, né? Inclusive, sim. Aquele acervo digital violentíssimo. Então, para além do presidente Bolsonaro, que não posta nada, mas a rede segue sendo visitada, isso é muito interessante. Nós temos grandes estrelas da comunicação digital. Sim. Então, nós temos o próprio Flávio, o senador Rogério, nós temos o Nicolas, nós temos o Gustavo Gayer, e Bia Kicis, e outras tantas personalidades. A esquerda não tem essas grandes estrelas. Não tem. As grandes estrelas são de direita. Mas a esquerda tem uma comunicação organizada que a direita não tem. E eles fazem, inclusive nós temos 2 processos no Tribunal Superior Eleitoral envolvendo isso. Eles fazem publicações em collabs que atuam como pedra no lago. Eles têm uma ação coordenada. Então, eles dizem o seguinte, hoje a pauta é A e o conteúdo é esse. A gente começa a perceber o movimento. São 8 perfis, 5 perfis, por exemplo. Não tem o tamanho do perfil do Nicolas, mas são perfis com 900 mil, 500 mil, 400 mil seguidores. Mas eles fazem uma publicação em collab e daí as pessoas vão replicando aquele conteúdo em collab também. Então, existe uma rede organizada de perfis. Nenhum deles é uma estrela, nenhum deles tem milhões de seguidores, são perfis médios, mas eles atuam claramente de forma coordenada. E quando vem o comando central, eles replicam. E com essa replicagem, eles atingem um volume muito maior do que a gente imagina, do que uma publicação individual do Nicolas, por exemplo. Sem dúvida. Porque eles são coordenados, existe mando. A direita não tem mando, ninguém manda o Nicolas publicar determinado conteúdo. Ele faz aquilo na linha que ele quer e da maneira que ele quer, assim como o Gustavo, assim como o Flávio, assim como o Rogério. Há mais espontaneidade e liberdade na direita. Sim. Na esquerda, há coordenação. Mas podia ter um pouco mais de colaboração. Aí vai o recado para a direita aí, ó. Se vocês tiverem 10% da coordenação, da colaboração entre perfis, né, com as estrelas que a direita tem, naturalmente a efetividade dessa comunicação seria muito melhor, né? Então, aqui a Maria Cláudia está dando aqui um relato de quem conheceu os 2 lados e um relato técnico, tá? Da comunicação digital da esquerda e da direita. Fica aí a lição e o aprendizado, o que cada um pode aprender com cada um, né? Mas no caso aqui a direita tem que aprender com a colaboração, o espírito de colaboração, e não só o de competição, né? O de rivalidade. Esse espírito deixa para depois da eleição. Pode continuar, Cláudio. Eu observo muito também a contra-informação. A esquerda usa muito contra-informação. Ela usa a... Explica para a audiência o que é contra-informação ali. Você é um homem que trabalhou no SNI, você tem que explicar para a informação é o seguinte, isso aqui é um celular. Isso é uma informação. É um celular. Esse celular está quebrado. É a contra-informação. É o fake, né? É o fake, é a contra-informação. Tudo é correto, mas o detalhe é contrário. Nós defendemos a democracia. Mas a gente apoia o Maduro. Entende? Eles usam. Então, a contra-informação, dentro dos serviços de informação e inteligência, é uma arma muito forte. E eu tenho observado que eles usam a contra-informação. Eles pegam uma notícia que saiu num jornal,
que é mais ou menos plantada, e e troca essa informação, essa como uma contra-informação real. O jornal do fulano disse isso, só que o repetir não é a verdade. E multiplicam isso muitas vezes. Esse eu tenho observado. Nesse tipo de replicagem que tu estás falando, que é a replicagem em onda, ela vai... a pedra no lago. A pedra no lago. Deixa ela terminar, então conclua a tua resposta ao Eli, teu raciocínio, para a gente passar para aqui para a Bruna também. E aí, nesse contexto, mas isso é verdade, e é um clássico também da comunicação política, né? Você planta uma informação num blog aliado, depois você pega aquele conteúdo e fala, olha, já deu na grande imprensa. Então... A imprensa agora está falando assim, ó, a contra-informação da vez é assim, aliados de Flávio estão com medo de uma ação da Polícia Federal, ou aliados de Flávio estão com medo que vai surgir um vídeo dele numa festinha do Vorcaro. A gente está ouvindo isso há meses, né? E aí eles tentam com isso fazer o quê? Plantar na cabeça dos aliados esse medo, para que isso se torne uma profecia autorrealizável, né? Então, assim, eles mentem na expectativa de que aquela mentira acabe se transformando em verdade na realidade. Não, e é uma forma sofisticada. Sim. Porque você não consegue judicializar e falar, olha, isso é uma fake news. Não, mas não estou dizendo nada. Estou dizendo que aliados estão temerosos. Isso é mais fofoquinha de bastidor da política. Então, te dificulta qualquer questionamento, qualquer acionamento judicial e, ao mesmo tempo, incute no eleitor e na camada política um sentimento que é um sentimento muito relevante em tema de campanha eleitoral, que é o medo. O medo. O medo. Não é à toa que o slogan do Lula sempre foi sem medo de ser feliz, né? O medo é um sentimento muito trabalhado pelas comunicações políticas, né? E está sendo usado nesse momento, fundado em nada, né, Cláudio? Em especulação e fofoca. Que fofoca? Aliado? Que aliado? Que aliado. Né? Para desestabilizar o grupo do outro lado. Mas respondendo, e aí a gente percebe que essas figuras que ele mencionou, Lindbergh, Janones, Rogério Correia. O Rogério Correia, inclusive, ele foi premiado, viu, Cláudio? Foi. Porque ele foi o primeiro que a gente pegou. Ele estreou a nossa campanha, eu acho que ainda em fevereiro. É uma coisa horrorosa. Ele divulgou uma foto do presidente Bolsonaro com o Campos Neto. Era uma foto pública, de domínio público. Você jogava no Google, você encontrava a foto. Ele botou o Vorcaro no meio da foto e ele postou aquela foto. Então a gente estreou com ele. Ele teve que se retratar. A gente conseguiu uma liminar ainda na Justiça Comum. Teve que fixar uma postagem pedindo desculpa e reconhecendo que divulgou fake news. Que vergonha. E de lá pra cá, eu preciso também fazer essa propaganda. Todos os casos de deepfake já reconhecidos para essa eleição de 2026 foram contra os candidatos de direita. Então nós tivemos essa foto montada. Todos os casos? Todos. Não teve nenhuma decisão em 2026 envolvendo deepfake que nós tivéssemos, ou aliados nossos, ou pessoas da direita, tivessem sido derrotadas. E te digo o caso, Rogério Correia, deputado federal pelo PT, teve que se retratar publicamente por essa foto montada. Nós tivemos uma capa da Infomoney, com o rosto do senador Flávio Bolsonaro, com uma promessa que ele nunca disse, uma capa que nunca aconteceu. Nós também derrubamos na justiça porque era falsa. Nós tivemos um suposto brunch do Vorcaro, que montaram a foto do nosso senador e coordenador de pré-campanha, Rogério Marinho. Isso gerou muita piada interna, porque quando a gente passava o laudo de inteligência artificial, o nosso senador Rogério Marinho, Cláudio, pela foto que eles colocaram lá, era uma pessoa completamente tatuada. Isso virou piada interna, porque era uma foto montada, mas a gente precisou de um laudo, porque ela não era perceptível primócule. O ministro André Mendonça também derrubou. Então, todos os casos de deepfake, ou seja, qual é a diferença? Esse é um ponto interessante também, a diferença da IA da deepfake. Então, os vídeos do senador como Top Gun, né? IA. Milhões de visualizações. Mas percebe-se claramente que não é ele. Tem a tarja da IA sempre, esse é um cuidado que a gente toma, mas aquilo é IA. Por que aquilo não é deepfake? Porque a deepfake, ele não é a imagem 100% digital que você vê, evidentemente, que ele não dirige um caça, né? Sim. A IA, a deepfake, é você misturar imagens reais, de fotos reais, de vídeos reais, com a manipulação digital. E aí sim, que insere o Rogério, por exemplo, numa foto real, mas num lugar que ele nunca esteve. Que coloca o rosto do Vorcaro no meio de uma foto que é real, mas da qual o Vorcaro nunca participou. Então a deepfake, ela é perigosíssima por isso, porque ela mistura elementos de realidade com manipulação digital. E todos os casos de 26, todas as decisões obtidas, a gente tem muito orgulho de dizer isso, foram a nosso favor. Toda informação que você precisa está na